Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação no nosso livro de produção de textos, tá? Hoje nós vamos iniciar mais um capítulo. Vamos conhecer o gênero debate, tá? A gente sabe que alguns temas, eles são bem controversos, né? E causam opiniões bem diversas, e isso acaba acarretando num problema de não respeitar a opinião do outro, né. Claro que a opinião do outro, ela tem que respeitar os direitos humanos. Então, dessa forma, apesar de eu ter a minha liberdade de expressão, eu tenho que entender que eu tenho certos limites, né. Eu não posso desrespeitar alguns pontos básicos, né, como, a religião dos outros só me importa, não, só o candidato A, B ou C, não é assim, nós temos que ter um certo limite. E o debate, ele é muito bom para isso, para a gente parar, para conseguir ouvir também a opinião do outro, tá? Então vamos lá. Neste capítulo, você vai ler a transcrição de um debate sobre o tema da redução da maioridade penal. Antes, saiba do que se trata e conheça um pouco sobre a proposta para diminuí-la a 16 anos. Primeira coisa, para eu debater sobre um tema, eu tenho que fazer uma pesquisa. Claro que é uma pesquisa em um site, em livros, né? Em fontes confiáveis, tá? É o primeiro passo. Então vamos lá. A maioridade penal, também chamada de maioridade criminal, refere-se à idade com que a pessoa é capaz de responder criminalmente por seus atos e ser julgada pelo Código Penal do país. Em muitos países, assim como o Brasil, a maioridade penal começa aos 18 anos. Mas essa idade pode variar entre 12 anos, Estados Unidos, por exemplo, e 21 anos, como no Japão. Entretanto, quando o indivíduo ainda não atingiu a idade mínima para ser julgado como adulto, ele responde pela Lei de Responsabilidade Penal, que no Brasil se inicia aos 12 anos. Isso quer dizer que os jovens, a partir dessa idade, já respondem criminalmente pelos seus atos, embora sejam julgados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e punidos por meio de medidas socioeducativas. O objetivo dessas punições é ajudar o jovem a refletir sobre seus atos e prepará-lo para a vida adulta. Redução da maioridade penal. Em 1993, foi criada uma proposta de emenda à Constituição, com o objetivo de diminuir a maioridade penal no Brasil, de 18 para 16 anos, permitindo que os jovens sejam julgados como adultos em relação a crimes hediondos, homicídios e lesão corporal seguido de morte. A questão foi discutida por muitos anos e, em 1º de julho de 2015, a Câmara dos Deputados retomou o debate e aprovou a PEC, que acata a mudança da maioridade penal. Entretanto, mesmo com a proposta aprovada, a PEC ainda precisa passar pelo Senado e ser sancionada pelo Poder Executivo para se tornar lei, tá? Então, aqui a gente esclareceu o que é a maioridade penal e o que seria a redução da maioridade penal, tá? Então, aqui, o primeiro questionamento é: o que você pensa sobre a redução da maioridade penal, né? O mais importante é a gente perceber que existem diferentes posições sobre o mesmo tema, e é justamente isso que permite a realização de debates como o que será lido neste capítulo, tá? Em sua opinião, por que é importante debatermos temas como esse? De que forma devemos agir ao discutir um assunto com alguém que pensa diferente de nós? O debate é uma forma de exercermos a nossa cidadania, tá? É importante, sim, a gente debater sobre assuntos controversos, tudo com respeito, evitando ser intolerante com o outro que pensa diferente de nós, tá? O debate, cujo trecho está transcrito a seguir, ocorreu ao vivo em um programa jornalístico de televisão.
Lendo, você terá a oportunidade de conhecer opiniões controversas sobre um tema importante e atualmente bastante discutido na sociedade brasileira, tá? Esse programa foi o Entre Aspas, tá? E ele debate sobre a redução da maioridade penal. Então, como a gente viu, é um debate. Então, tem uma pessoa que é a favor e uma pessoa que é contra esse tema da redução da maioridade penal, tá? Aí a Mônica fala, a entrevistadora. Para analisar a proposta de redução de maioridade penal e seus possíveis efeitos no combate à criminalidade, recebemos Thales César de Oliveira, promotor da Justiça da Infância e Juventude de São Paulo, tá? E o André Kendi, advogado, presidente do IBCC-RIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de ouvir a posição de vocês antes de qualquer coisa. Quer dizer, se são a favor ou contra a redução da maioridade penal e por quê? Thales. Aí o Thales começa a dar a opinião dele. Bom, eu sou favorável, tá? À redução da idade penal para 16 anos. É uma posição que eu defendo há uns 10, 15 anos. Justamente por entender que o nosso adolescente, a partir dos 16 anos, tem a exata noção daquilo que ele está fazendo. Ele sabe que roubar é crime, que matar é crime, e, portanto, ele tem que ser responsabilizado pelos atos que pratica, e não responsabilizado segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei muito boa para os pequenos atos infracionais. O furto, por exemplo. O furto é quando não há violência, tá? Mas é um estatuto que não está preparado para a nossa criminalidade atual. E por que 16 anos? As estatísticas nos mostram que é a partir dos 16 anos de idade que esse jovem ingressa na criminalidade violenta. Como regra, 14 e 15 está mais no furto, no pequeno tráfico. Agora, latrocínios, roubos e homicídios a partir dos 16 anos de idade. Aí a apresentadora fala, André, percebam que o outro, ele em nenhum momento, ele fala em cima da fala do outro entrevistado, ele respeita esse momento, tá? Na verdade, acho que a questão dos adolescentes tem que ser vista de forma mais ampla. Os dados estão aí esparsos, mas nem sempre são divulgados com o devido cuidado. Por exemplo, para se ter uma ideia, só em São Paulo, em 2014, segundo a ouvidoria da Polícia de São Paulo, 926 pessoas foram mortas pela PM. Quer dizer, nós temos um assassinato de pessoas, geralmente adolescentes, jovens, pobres de periferia e negros. Então, o que acontece segundo os dados? E nós temos dados de todos os tipos possíveis, Mônica. É que o jovem que deveria, segundo a Constituição Federal, ter uma proteção do Estado maior do que aquela proteção dada aos demais cidadãos, na verdade é o mais vitimado. Dados da Unicef mostram que os homicídios representam como causa de morte dos adolescentes e dos jovens 36,5% e como causa geral de morte da população brasileira apenas 4,8%. Quer dizer, você vê uma desproporcionalidade. Aí a Mônica, e que a proporcionalidade é diferente? Porque jovens não morrem de causas naturais normalmente. Quando morrem é de causas externas, não é? Aí o André fala: esses dados são do IBGE. A Unicef também mostra que 33 mil jovens morreram entre 12 e 18 anos. 33 mil jovens morreram entre 2006 e 2012. Ou seja, é uma parte da população que, ao invés de ser bem cuidada, está sendo mal cuidada. Então, esse contexto nos leva a crer o seguinte: o Estado não está dando a devida atenção a eles. E a proposta agora da redução da maioridade penal, a PEC 171, é um número. Todo mundo sabe, é estelionato. Ela não vai servir para nada, não é? Ela só é uma coisa midiática que vai achar um bode expiatório, como foi falado na entrada do programa, porque, na verdade, quando o doutor Tales falou da redução de crimes violentos,
Menos de 1% dos crimes praticados no Brasil, todos são praticados por adolescentes. Então, reduzir a maioridade penal é algo totalmente contrário à intenção da Constituição Federal, que é proteger as pessoas que estão no estágio especial de desenvolvimento e enganar a população do que isso vai resolver o problema da criminalidade. Eu só queria, aí a Mônica fala, eu só queria acrescentar um dado. A gente tem um número de homicídios crescente no Brasil. No total, o número é estarrecedor. 55 mil no ano passado. E está sempre ali, bordejando os 60 mil. O número que eu tenho de 2012 aqui, provocado por menores, dá quase 2 mil homicídios, mais 500 latrocínios. O nosso sistema penal fracassou ou é uma questão da sociedade, que não tem, digamos, nenhum instrumento para enfrentar a questão da criminalidade? Aí o Tales fala: o enfrentamento da criminalidade, isso eu concordo. No primeiro momento, isso tem que ser nas políticas públicas de prevenção. O direito penal só pode ser aplicado e só deve ser aplicado quando todas as demais tentativas falharem, não é? E é o que nós estamos vencendo hoje em dia, quer dizer, estamos perdendo o controle falando do tema específico, infância e juventude. Estamos perdendo o controle da nossa infância e juventude, que está ingressando cada vez mais na criminalidade, e numa criminalidade violenta, como na própria chamada da matéria na cidade de São Paulo. Na última década, nós tivemos aumento superior a 80%. Aí a apresentadora pergunta: na criminalidade total? Não, da infância e juventude. Digamos do homicídio, dos crimes mais violentos? Na criminalidade geral, 80% de aumento. Aí a apresentadora fala: boa parte tráfico de drogas, não é? Aí ele responde: grande parte do tráfico de drogas e grande parte por roubo. Dá algo em torno de 30% tráfico e 30% roubo, né? E ele vai explicando esses dados. Aí ela pergunta para o André: e aí, você concorda ou não? Aí ele fala: eu acho interessante falar dos números, porque, como o doutor Tales mencionou, e isso é repetido incessantemente pela mídia, os crimes aumentaram, não é? Aumentaram, a gente sabe, os mapas da violência estão aí, saindo a todo ano. Mas quando a gente olha especificamente para a questão do adolescente, porque é isso que precisa ser discutido, realmente existe um dado que é dado pela presidente da Fundação Casa em um artigo recente. O dado é estarrecedor. O crime de tráfico em 2000 representava 4,76%. Em 2012, representa 42%. Houve um aumento aqui de mais de 1000% em 12 anos, não é? O crime de latrocínio, que é sempre um motivo de chamar a atenção, era de 3%. Em 2000, passou para 1%, ou seja, nos últimos 12 anos, caiu o número de latrocínios, praticados por adolescentes. Esse dado é de São Paulo? Esse dado é de São Paulo. Aí o Tales fala: não, não. Caiu em relação ao número absoluto de adolescentes internados. Aí o André fala: não, mas esse número é porcentagem, inclusive em números absolutos caiu, doutor Tales. E homicídios, que era de 9,45, caiu para 0,78, tá? Aí ele termina falando: a gente tem que pensar com razão sobre o direito penal. Então, atrair meninos de 16 a 18 anos para nossas penitenciárias, a gente já está com a terceira população de encarceramento no mundo e as taxas absurdas subindo. A gente tem que ver do ponto de vista da afetividade que isso vai ajudar. O que a gente vai fazer com os nossos adolescentes? Então, ele termina com esse questionamento e fala que esse deveria ser o ponto discutido, né? Não diminuir apenas a maioridade penal, mas o Estado, ele tem que proteger essa população, ele tem que criar, ele tem que dar oportunidades para esses jovens. A palavra é oportunidade, tá? Então eu vou deixar como sugestão de atividade a página 158. Agradeço pela atenção de vocês, até a próxima.